Olá, paz do Senhor a todos. Vamos dar início à nossa segunda aula do módulo 1 do nosso curso para pregadores iniciantes, tá? E hoje nós ainda vamos continuar falando sobre o chamado, mas eu quero hoje revelar algo para vocês. Qual é a diferença entre ser chamado e ser escolhido? E aí existe uma grande diferença. E nessa aula nós vamos descobrir isso, tá? Então, veja só, uma das frases mais conhecidas da Bíblia é esta, tá? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 14, diz assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olha só que maravilha, né? E nós vamos revelar hoje esse mistério, esse segredo, né, de que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O problema é que muitas pessoas não entendem o que isso significa. Qual é essa diferença entre ser chamado e ser escolhido? E hoje eu quero explicar isso para vocês, bem detalhado, para que não haja nenhuma dúvida, para que não fique nenhuma dúvida na sua cabeça, para que você entenda realmente o teu chamado, tá? E o que é o chamado? Nós vamos começar aí. Antes disso, pegue um caderno, pegue uma caneta e venha anotar tudo, tá? Eu não vou fazer edição desse vídeo, eu não vou colocar aqui detalhes escrito aqui, não. Você vai anotar, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero que você anote é que tem uma diferença entre ser chamado e ser escolhido. E agora você anota aí, tá bom? O que é ser chamado? Então, ser chamado significa o quê? Receber um convite de Deus, né? Deus chama as pessoas para muitas coisas, tá? Então, vê se você entende. O chamado é assim. Vamos dizer que eu seja convidado para ir para um aniversário, para ir para o casamento, né? E aí eu sou convidado. Então eu sou chamado para participar daquele evento, um casamento, por exemplo. Aí se eu não dou muita importância, eu não ligo, eu não estou nem aí, eu vou até esquecer. Eu vou esquecer desse dia e eu não vou participar desse casamento. Mas se eu der valor, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar. Eu vou escolher a melhor roupa. Se eu não tiver, eu vou comprar uma roupa melhor para eu ir, vou me trajar bem, vou cortar meu cabelo nesse. Eu vou me preparar para ir para esse chamado, para esse convite, tá bom? Então é assim mesmo que Deus ele faz. Ele nos convida para servir, ele nos convida para anunciar a palavra, ele nos convida para cumprirmos uma missão. Então na Bíblia nós vamos ver vários exemplos a respeito de chamado. E um deles é o chamado de Moisés. Deus chamou Moisés lá na sarça ardente. Jeremias, ele foi chamado dentro do ventre da sua mãe. Olha só que maravilha. Você já imaginou isso? Você ser escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe? Então Deus disse que já o conhecia antes de nascer. E o chamado é o início de uma jornada. É o início de um processo. Não esqueça disso, tá? Agora anote aí no seu caderninho. O que é ser escolhido? Vamos entender. Entendemos já o que é ser chamado, né? Vamos ser chamado. O chamado é para todo mundo, tá? Anote aí. O chamado é para todo mundo. Tanto é que a palavra de Deus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o chamado ele é universal. O chamado é feito para todo mundo. Agora nós vamos conhecer o que é ser escolhido para a gente depois fazer uma comparação e ver a diferença dos dois. Tá certo?
Então vamos lá, o que é ser escolhido? Anote aí, tá? Espera aí que eu dei uma batida aqui na mesa. Então ser escolhido é quando Deus encontra alguém disponível, fiel e preparado para cumprir aquela missão. Ou alguém que esteja à disposição de ser treinado, de ser preparado para aquilo que foi chamado. Então, muitos receberam o chamado, mas poucos permanecem no processo. Você está me entendendo? Poucos permanecem no processo. E ser escolhido é diferente de ser chamado. O que envolve ser escolhido? Anote aí. Primeiro, fidelidade. Quando nós somos chamados, nós temos fidelidade com aquele chamado. Segundo, obediência. Quando nós somos chamados, nós obedecemos aquele chamado. Terceiro, caráter. Olha só, nós criamos um caráter à imagem e à semelhança de Deus. Nós começamos a nos identificar com Cristo. Aquilo que o apóstolo Paulo falou, que nós devemos imitar a Jesus Cristo como ele estava imitando, tá? E o quarto é perseverança, tá? Tudo isso envolve o ser escolhido. Perseverança. Você no meio das lutas, no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio das dificuldades, você permanece para o teu chamado, tá bom? E agora eu quero falar para você a grande verdade, tá? A grande verdade é que muitos querem ser chamados. Muitos querem. Mas poucos aceitam o processo do chamado. São poucas as pessoas que se disponibilizam. São poucas as pessoas que estão dispostas a pagar um preço por esse chamado. E aí é a diferença. Aqui é que está a diferença. Quando nós recebemos chamado, que nós nos propomos a aceitar esse chamado, nós começamos a nos envolver com ele. Quando nós só somos chamados e não recebemos aquilo para aceitarmos o convite, nós deixamos de lado, nós não valorizamos, né? O chamado é o convite, mas a escolha vem depois da resposta do chamado. Olha só que diferença. Quando eu sou chamado, que eu aceito esse chamado, aí eu passo a ser escolhido. É simples, né? Agora, quando eu não aceito o chamado, quando eu não dou valor, eu sou só simplesmente chamado. Eu vou quando eu quero, eu me preparo quando eu quero, eu prego quando eu quero, mas quem já é escolhido, quem tem aquele chamado e se preparou e assumiu ser escolhido, já tem algo ardendo dentro do peito. Sabe, aquela ansiedade, aquela vontade, aquele fogo ardendo dentro de si pela pregação da palavra. Então, isso é um aceitar do chamado para ser um escolhido. O escolhido, a escolha vem depois da resposta ao chamado. E Deus, ele observa. A primeira coisa que ele observa, a sua dedicação. Deus, ele observa se você é dedicado, se você participa dos treinamentos. Deus observa se você já se inscreveu aqui no canal para assistir todas as aulas e se preparar para esse chamado, para ser um escolhido. Tudo isso Deus, ele vai observar. A tua dedicação, se você está orando, se você está lendo a Bíblia, se você está estudando a palavra, se você está se dedicando em jejum. Deus, ele está observando. Deus, ele está observando o seu caráter, como é que você procede, como é que você está agindo, se você é uma pessoa honesta, quando você recebe um troco a mais, você devolve ou não. Tudo isso é observado. Porque Deus vai dizer assim mesmo, como é que eu vou poder confiar uma pessoa, confiar a minha palavra,
Confiar a vida nas mãos de quem realmente não tem caráter, ou tem um caráter ruim. Então tudo isso nós temos que observar, porque Deus ele está observando. Deus está observando a nossa fidelidade. Você é fiel? Você é fiel para com a palavra? Você é fiel no seu dízimo? Você é fiel na sua oferta? Tudo isso Deus observa. Como é que Deus vai confiar em alguém que não obedece, que não tem dedicação, que tem um caráter ruim, que não é fiel? Então não vai. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para diferenciarmos, para sermos diferenciados do chamado até sermos escolhidos, tá? E eu quero deixar um exemplo forte aqui. Anote aí. O exemplo de Davi. É um exemplo bíblico. Um exemplo de Davi. Ele foi escolhido para ser rei. Ele foi escolhido. Mas antes disso, passou pelo anonimato. Ninguém conhecia, ninguém sabia nem quem era. Tanto é que ele era tão anonimato que nem o pai dele o apresentou quando o profeta foi na sua casa para escolher o próximo rei, para ser o substituto do rei Saul. Então ele vivia no anonimato, não era conhecido, assim como você também não é conhecido. Então, Davi, ele tem um outro também exemplo, tá? Ele foi escolhido para ser rei, mas antes disso, ele passou pela perseguição. Olha só, você já está sendo perseguido? Ainda não? Então, espera um pouquinho. Espera só um pouquinho que você vai começar a ser perseguido. Mas não se preocupe. Não se preocupe, não se desespere, porque isso vai fazer parte do processo do teu chamado para ser transformado no escolhido de Deus. E o processo não é fácil. O processo da vida de Davi até chegar a ser rei, passar a ser escolhido, de chamado a escolhido, foi um processo difícil. Você conhece a Bíblia, você sabe o que ele passou. Perseguição, risco de morte, tudo isso ele passou, tá? Deus não escolhe apenas quem tem talento. Deus ele escolhe quem tem um coração disposto. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Você está participando de um curso gratuito. Eu me esforcei bastante para fazer isso para você. Eu me esforcei o máximo. Orei, jejuei. Eu fiz jejum de 7 dias para te entregar o melhor. Me preparei muito para te entregar o melhor. A única coisa que eu quero é o seu reconhecimento por isso, se inscrevendo no canal e tocando no sininho, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então Deus ele não escolhe só quem tem talento, ele escolhe quem tem um coração disposto, né? Então, eu quero dizer uma coisa aqui. Por exemplo, o que nós temos que aplicar? Então, se você sente que Deus ele te chamou para ser um pregador da palavra, faça 3 coisas. 3 coisas você vai fazer, tá bom? Leve esse chamado a sério. Leve a sério. Se comprometa com ele, independente das circunstâncias, né? Independente se você vai ter tempo ou não, independente se você vai ter dinheiro ou não, independente se você vai saber falar ou não, independente de qualquer coisa, dê valor, leve a sério, tá? E outra coisa, se prepare espiritualmente. É a segunda coisa que eu quero que você faça. Se prepare espiritualmente. Comece no jejum. Pastor, mas eu não sou acostumado a jejuar. Não tem problema. Comece com um jejum pequeno, de 12 horas. Faça a sua última refeição às 6 horas, às 7 horas da noite. E só vá comer no outro dia, às 7 da manhã. Isso já é um jejum. Ele não é aquele jejum, mas já é um jejum.
Depois comece a aumentar para 14 horas, 16 horas. Faça a sua última refeição às 6 da tarde e só vai comer às 10 da manhã. Isso aí já é um jejum. E depois você vai ver que você já vai estar fazendo de 24, de 48, né? De 72 horas, de muitas horas. Então se dedique a orar, a ler a Bíblia, a jejuar. Isso é um preparo espiritual. Envolva-se no caráter ministerial. Comece a agir como pregador, comece a agir como um pastor. Você não é ainda um pastor, tudo bem, mas comece a agir como tal. E você vai ver, e Deus vai ficar o quê? De olho. Porque o chamado começa com Deus. O chamado não começa em cima de um púlpito. O chamado não começa com um microfone na mão. O chamado começa com Deus. Mas a escolha acontece no processo. A escolha acontece no processo, tá bom? O chamado é Deus quem faz. Deus ele chama. Isso aí é com Deus. Mas ser escolhido depende de mim, depende de você, depende de você, se você quer ser escolhido ou não, tá certo? Agora eu quero saber de você. Comente aqui embaixo. Escreva aqui nos comentários. Eu aceito o processo. Eu aceito a disciplina. Eu aceito a obediência para tornar o meu chamado em um processo de escolhimento, tá? Para transformar o meu chamado em um escolhido. Comente aí, eu aceito o processo, tá certo? E não se esqueça, compartilha essa aula. Compartilhe a nossa segunda aula do nosso curso, tá? O nosso treinamento para pregadores e iniciantes. É a nossa segunda aula e nós estamos falando sobre o chamado, tá bom? A terceira aula eu já vou produzir e já vou colocar aqui no YouTube gratuitamente para você. Mas eu te peço, se inscreva no canal, toque o sininho e compartilhe esse estudo. Amém, queridos? Tá certo? Que Deus te abençoe. E a gente se vê na próxima aula. Fica com Deus!